Graça e paz, irmãos. Grace and peace, everybody. Bom dia a todos. Good morning for everyone. Que bom louvar ao Senhor, poder separar esse tempo nessa manhã, primeiro dia da semana, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Já estudamos aqui a Bíblia no nosso momento de escola bíblica discipuladora e agora vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 16. Please open your Bibles in Acts, the chapter 16. We will read in Portuguese. Eu estarei lendo a partir do verso número 1, os irmãos estarão acompanhando em suas versões. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Apenas até aqui. Pai, lemos a tua palavra e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês hoje acerca do poder do evangelho na vida das pessoas. So, brothers, I want to think with you about the power of the gospel in the life of people. É interessante a gente observar como Deus faz, como o evangelho faz, o que ele faz na vida do ser humano. Is it interesting to see what the gospels do in the life of the human being? Há 2 semanas nós pregamos na carta que Paulo escreve a Éfesos, a carta que Paulo escreve ali, falando sobre o início da igreja na Europa. 2 weeks ago, we was preaching in Ephesians when it was the beginning of the church in Europe. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, lendo o livro de Atos, a partir desse texto, e ver como isso aconteceu. So today we're gonna see more about it, in this text of Acts, to see how these things happen. Timóteo, como a gente acabou de ler, filho de uma cristã. E é interessante o texto que a palavra de Deus diz que ele dava bom testemunho. So Timothy, he was a son of a Christian, and in the Bible say that he was well spoken by everyone. Timóteo, se você ler a carta que Paulo escreve a ele, a gente percebe que a sua mãe, tanto a sua mãe como a sua avó, ensinava ele e aí ele aprendeu realmente acerca da palavra. If you see the book of Timothy, you can see that his mom and his grandmother was teaching him the Bible. Nós não temos nenhum relato se o pai de Timóteo chegou a se converter. We don't have any nowhere writing about if his father have accept Jesus in his heart. O que nós sabemos é que ele era grego e a sua mãe sim, judia e temente a Deus. The only thing that we know that he was Greek and Timothy's mother was a Judia, a Jewish, sorry. E interessante a gente observar na palavra do Senhor que esse temor a Deus fez com que Timóteo também caminhasse nos caminhos do Senhor. And also in Bible that this fear for God make Timothy walk in the road of God. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós observamos que não tem nada assim certo, digamos, mas bem provável que tanto Eunice quanto Lloyd, mãe e avó, tenham se convertido na primeira viagem de Paulo naquela região. It's not on the Bible, but it's probably this happened that the mom and the grandmother of Timothy had accepted Jesus in their hearts in the first travel of Paul to this region. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês nessa manhã é como Timóteo viveu uma maneira diferente, de uma maneira temente a Deus, e o que resultou nisso a partir daí. But today I want to see how Timothy has lived a life with God and what was the results. Obrigado, minha irmã.
Vamos voltar. A água é sempre importante porque daqui a pouquinho a voz vai embora. Obrigado, Elaine. E o que acontece? Logo depois desse episódio, desse momento aqui, que Paulo chega e diz que quer levar Timóteo juntamente com ele. So after this moment, when Paul says to Timothy that he wants to take him to travel with him, tem aquele episódio que você conhece muito bem, quando Paulo tem uma visão em Troade. has a moment that is well known by everyone, that Paul has a vision of the men of Macedonia. Nós não vamos ler o texto, mas a palavra de Deus diz que Paulo estava indo para a Ásia, ele queria ir para a Ásia, e Deus fala claramente para ele para não ir para a Ásia, mas mudar realmente o seu destino. In the Bible say that Paul was going to Asia, but God said that he shouldn't be going to Asia and change his direction. E a partir dessa visão, a partir da obediência de Paulo, o evangelho, melhor dizendo, chega até a Europa. And because of Paul's obedience, the gospel came to Europe. E ao chegar na Europa, meus irmãos, a gente começa a observar algumas coisas que aconteceram. A primeira delas é a conversão de Lídia. When he came to Europe, some things happened that we can see in the Bible, and the first thing is Lydia conversion. Lídia, ela era vendedora de púrpura, que uma pessoa bem-sucedida, ganhava muito dinheiro. Lydia was someone that have a lot of money, that's very rich. E só para uma característica desse material que ela trabalhava, esse material, ele era uma tintura que tinha que recolher-se gota a gota, tá certo? De certos crustáceos. Pode continuar, depois você traduz? Tinha que recolher gota a gota de certos crustáceos. Então, tratava-se, às vezes, de ficar muito caro aquele material e, com certeza, ela ganhava muito dinheiro com esse tipo de venda, né? Lydia was a seller of purple cloth that was a very important thing in the time. And she had to do some things to get this purple cloth. Apesar de ser uma vendedora bem-sucedida, Lídia encontrou tempo para cuidar da sua alma. And despite being a very successful seller, Lydia found time to take care of her soul. É isso que o poder do evangelho faz nas pessoas. And that's what the power of gospel do in the people. Lídia foi alcançada pelo evangelho de Cristo Jesus. Lydia was reached by Jesus' gospel. Lídia, ela servia ao Senhor e Deus abriu seu coração para ele e ela começou a se envolver mais com Deus. So Lydia opened her heart and she started to walk with God. É interessante que não apenas o coração, mas quando a gente continua lendo, depois ela abre também a sua casa para que aqueles homens pudessem pernoitar ali. She not just opened her heart, but she also opened her house to the men that was with her could sleep there. O poder do evangelho na vida do ser humano, eu quero que você guarde isso no coração, ele une o trabalho árduo à piedade. The power of the gospel in the human being take the hard work with Cadê o Marcos? piedade. A piedade. Pronto, alguém te ajudou ali, pronto. And with mercy. O que isso vai acontecendo assim, a gente está se ajeitando, mas vamos lá, o que acontece, meus irmãos? Preste bem atenção, mesmo com toda a atividade que ela tinha, mesmo sendo uma empresária, ela consegue encontrar tempo também para convidar aqueles homens para pernoitar na casa dela. So even being a seller, she still find time to open her house for the men that was coming to sleep in the house. Quantas vezes nós, em detrimento à atividade que nós temos, ou às coisas que nós fazemos, nós deixamos de viver realmente aquilo que Deus tem para nós? A lot of times, because what we do with our works, we don't make
the right decisions to be with God and open our heart to God. E quando isso acontece, nós deixamos de aproveitar algo maravilhoso do Senhor nas nossas vidas. When this happen, we don't Enjoy. we don't enjoy the God's work in our lives. Irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós experimentamos as bênçãos do Senhor. Quando nós experimentamos do Senhor, nós experimentamos as bênçãos dele na nossa vida. When we experience God, we experience His good things in our lives. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, talvez o pastor Mário já tenha experimentado isso, talvez Marcos também ali no Brasil, mas eu já experimentei muitas vezes de acolher pessoas na nossa casa. Às vezes um missionário que vinha passando, ia pregar e ficava na nossa casa. A lot of times when in our house we take some people, some missionary that was traveling, and take them to sleep that night in our house. A nossa casa, ela sempre foi lugar de hospedar pessoas, seja um pastor que ia pregar, seja um missionário. Our house was always a place where we can take people that will preach or missionary to sleep there. Como também já tive a oportunidade de eu mesmo dormir na casa de muitas pessoas pelas viagens que fiz no Brasil e fora dele. Also, I have the opportunity to sleep in the house of some people in the place where I preach the gospel in Brazil. Mas o que eu quero destacar aqui é que todas as vezes que isso aconteceram, seja alguém dormindo na nossa casa ou eu dormindo na casa de alguém, eu fui abençoado. But I want to say that every time this happens, if I sleep in the house of someone or someone is sleeping in our houses, I was blessed. Como era bom poder separar tempo, às vezes, quando os missionários chegavam em casa e conversar e ouvir daquilo que Deus estava a fazer na vida dele, através da vida dele. Was very good to take a time to listen that's people that come to our houses and listen what they have to say about the gospel. Eu fico a imaginar aqui, Jean, a Lídia com Paulo na casa dela. Quanto ela não deve ter bebido da palavra de Deus naquele tempo ali, naquele período que ele teve ali juntamente com os demais. Lydia in his house with Paul has taken a lot of the Spirit, has taken a lot of good things when she was talking with Paul. E isso é fantástico. Então eu quero deixar um desafio para você. Não fique com medo de abrir a sua casa. And this is fantastic. And I want to give a challenge to you to don't be afraid to open your house. Seja para um pequeno grupo, como a Elaine já fez. With the small groups. Ou seja apenas para poder, até para poder abençoar uma outra pessoa. Or to bless someone. A segunda coisa que eu quero destacar é que o poder do Evangelho na vida das pessoas estabelece também um novo fundamento para o indivíduo, para as famílias ou para a família, negócios e sociedade. Also, the second thing I want to say that the power of the gospel give a new fundament for the person, for his family, for his business and for society. Lídia, ela foi batizada e toda a sua casa. Lydia was baptized and also all of her house. A decisão de Lídia acabou ecoando não apenas na sua casa, mas também nos seus negócios e também na cidade onde ela morava. Lydia's decision was not only having impact on her house, but also in their business, in the place and the society that she was in. Nelson Mandela certa vez disse a seguinte frase: não há nada como regressar a um lugar que está, não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto você mesmo mudou. Nelson Mandela once says that has nothing to equal to bring back to a place that is equal to discover how you changed. O que isso tem a ver? Normalmente, quando nós recebemos a Jesus, Angélica, quando Cristo entra nas nossas vidas, às vezes o local onde nós estamos continua igual, mas nós é que mudamos. Sometimes when we convert to the gospel,
sometimes the place keep the same, but our lives got changed. Mesmo que a cidade onde você mora, o país onde você mora, continue do mesmo jeito, sejam pessoas que fazem coisas erradas. Se você tem Cristo no coração, você precisa ser diferente. Even if the place that you are, the country that you are, is still the same, and the people are still doing wrong things, you must be different. Lídia teve a sua vida transformada e isso ecoou na cidade. As pessoas puderam ver as atitudes dela sendo atitudes diferentes. Lydia has her life changed, and in her society, the society was receiving impact. O grande problema é quando entregamos, entre aspas, a nossa vida a Jesus e continuamos a fazer as mesmas coisas. The biggest problem is when we convert to gospel, but we keep doing the same wrong things. Há um tempo atrás eu preguei aqui e disse que não há como uma pessoa ser impactada pelo poder do Evangelho e continuar a fazer as mesmas coisas. Time ago, I said that it's impossible someone that that received the gospel keep doing the same things. Nós precisamos ser diferentes. We must be different. Aprendemos hoje na escola bíblica discipuladora que nós precisamos viver a cultura do reino. Não a cultura daqui, mas a cultura do reino, aquilo que Deus quer para nós. We learned before that we have to live the culture of the kingdom and not the culture of the world. Lídia, até onde se sabe, foi a primeira pessoa, né, a se converter realmente na Europa. Lydia was the first people that is on the Bible, the first people that received Jesus in Europe. Mesmo que não temos relatos concretos, na verdade até temos, quando a gente olha e vê o que aconteceu na Europa. Mas perceba como através de uma vida entregue a Cristo, como o Evangelho chegou a tantas e tantas pessoas. Because of one person that received Jesus in their heart, a lot of people have their life changed. Agora eu fico olhando tantas pessoas aqui e olhando para essa afirmação e pensando, o poder do Evangelho na minha vida, o que ele pode fazer nessa cidade? I see a lot of people here, and when I see this phrase, and I asked myself, what's the power of the gospel with me can do in the city? O grande problema, o grande detalhe é que às vezes a gente quer continuar a viver do mesmo jeito e as pessoas olham para nós e não vê mudança em nós. The biggest thing that sometimes we want to live the same thing as we was before, and the people that are close to us don't see this difference, this change that we had received. Nós precisamos viver o que Cristo quer que nós vivamos. We must live what Jesus wants us to live. E eu caminho para o final afirmando para vocês o seguinte, que o poder do Evangelho na vida das pessoas, ele abre também o coração, a casa, para a propagação do reino de Deus. The power of gospel also open the hearts and the home and the house to the propagation of the kingdom of God. Como eu disse anteriormente, Lídia, ela abriu seu coração para Jesus, mas ela também ofereceu a hospitalidade da sua casa para Paulo. As I said before, Lydia received Jesus in their life, but also opened her house to Paul and the people that was with Paul. Ela teria talvez, pastor Jaime, várias desculpas, né? Tô cansada. Vendi o dia todo, trabalhei muito, recebeu a Jesus e de repente despedi aqueles ali para que eles se hospedassem em algum lugar. She could have a lot of excuses like I'm tired, it's late, I'm just received Jesus in your life, so it's cool. So go and say to the people that was with her. Go in and found a place to be on the night. Mas o verso 15 diz o seguinte, do capítulo 16. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez
este pedido. É interessante a gente pensar nessa frase, nos fez esse pedido, porque quem escreve Atos é Lucas. Então, Lucas estava presente naquele momento. In the verse 15 says, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. It's interesting to see that Luke that wrote this letter, the Acts, was with them. E ela disse o seguinte: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. And then she said, if you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house. And she persuaded us. Meus irmãos, nós temos já desde abril, se não me falha a memória, né, Elaine? Me corrija se eu estiver errado. Acontecendo um pequeno grupo ali na casa da Elaine. E tem sido uma bênção. Foi abril que começou. Since April, we are going every week in Elaine's house to make to preach the gospel in the small group. E o que eu vou falar aqui agora é para a glória do Senhor, não é para a glória da Elaine, não. Mas Elaine, ela varre cerca de 20 quilômetros de rua por dia. E todos os dias. E talvez tivesse 1 milhão de desculpas para poder nem sequer oferecer a sua casa para ali ser um local para se pregar o evangelho. Elaine cleaned lots of houses, about 20... House Street. Vai. She cleaned a lot of streets, about 20 kilometers, and she came tired at home and could have a lot of excuses to don't open the small group in her house. Mesmo assim, quando a gente chega na casa dela toda quinta-feira, às vezes acontece na sexta, mas enfim, quando chegamos na casa dela toda semana, apesar de perceber claramente o cansaço no rosto dela, tá lá um banquete nos esperando. A gente não vai pelo banquete não, né? Mas só um pouquinho. E com muita alegria nos esperando, e ainda com seus vizinhos, que ela está sempre a convidar para ouvir a palavra de Deus. But every week, despite her being notably tired, she receives us with joy and give us a lot of food, and we can preach the gospel in the house. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. 90% dos que estão aqui são membros dessa igreja, ou talvez mais um pouquinho. Se nós queremos alcançar essa cidade, nossa igreja está localizada atrás de um restaurante, hiper difícil de se encontrar. Nós precisamos abrir as nossas casas para a pregação do evangelho. If we want to take the city to Jesus, we must open our houses to preach the gospel. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 5 de Atos que todos os dias, não apenas no templo, mas também de casa em casa, eles não cessavam, ou seja, eles não paravam, eles faziam isso continuamente, de anunciar e pregar o evangelho. In the chapter 5 of the same book, say that not just in the temple, but also in the houses, they keep preaching the gospel and they don't be tired of preaching the gospel. Eu creio que se nós estrategicamente, nessa cidade e em outras mais, nós temos 5 cidades à volta aqui que também precisam ser plantadas igrejas. Se nós nos posicionarmos estrategicamente, nós vamos avançar com a pregação do evangelho nesse país. I believe that if we strategically, we can with strategy, with the right strategy, make the difference in the city. E a conclusão que eu chego, lendo esse texto, nós vamos continuar na semana que vem, falando ainda da conversão da jovem, a cura da jovem adivinhadora, e também a conversão ali do carcereiro, e tantas coisas mais que aconteceram no início do evangelho na Europa. And also to reach the conclusion, next week we're gonna keep being on this chapter and saying about everything that happened in this chapter. Eu creio que o evangelho ele vence qualquer barreira. I believe that the gospel breaks every single barrier. Mas a primeira barreira que ele precisa vencer, But the first barrier that needs to beat é uma barreira que está dentro de nós mesmos. is the barrier that is inside of us. Se nós permitirmos que Deus atue através da nossa vida,
nós vamos avançar em nome de Jesus. If we accept Jesus in your heart and make them go. É possível avançar em nome de Jesus. If God's be in our lives, we can advance in the name of Jesus. É possível, meus irmãos, unir um trabalho árduo, um trabalho difícil, a uma vida piedosa de louvor ao nosso Deus. It's possible to use the hard work with mercy. E isso não precisa se resumir ou se redundar a vir à igreja alguns dias na semana. Nós precisamos ser igreja todos os dias, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. We must be a church every single day, wherever we put our foot. Mas isso vai acontecer quando nós, cada um de nós, eu posso falar aqui todo dia, toda semana sobre isso. Já vai completar daqui a pouquinho 3 anos que eu falo sobre isso aqui, domingo após domingo. Mas nada vai adiantar se você não permitir que o amor do Senhor pelas nações invada o teu coração. We can be preaching here every single week, but it doesn't matter often if your heart be open to reach the people. Você tem que pedir ao Senhor. Nós vamos ouvir uma canção agora, e eu quero que você, ao som dessa canção, possa pedir a Deus: Senhor, me dá o teu amor pelas nações, me dá o teu amor pelos povos, me dá o teu amor pelo perdido. Peça ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor nesse momento que te dê amor pelo perdido. Peça ao Senhor nesse momento que possa levar você até as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos de uma coisa. As pessoas estão sedentas pelo Senhor. As pessoas estão sedentas pelo Senhor. O tempo não me permite, mas essa semana nós tivemos uma experiência fantástica. O irmão Tiago e eu, a sua família, em um restaurante aqui na cidade. Experiência fantástica. Depois eu conto com calma para vocês, mas essa experiência nos mostra claramente que as pessoas estão sedentas. Só que às vezes, irmãos, com todo respeito aos irmãos, às vezes a gente não quer que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos cristãos. Me desculpe o que eu vou falar. A gente vive do nosso jeito, fazendo o que quer. Será que quando as pessoas passam por nós, seja num restaurante, seja numa caminhada, seja num local de trabalho, será que elas olham para nós, assim como aconteceu com Timóteo, e podem testemunhar de nós, testemunhar e dizer que nós servimos a Deus? Será que as pessoas podem fazer isso? Ou será que a gente vive, sabe, não, as pessoas só sabem que nós somos cristãos porque um dia na semana estamos com a Bíblia debaixo do braço? Isso para aqueles que trazem a Bíblia. Será que ou talvez veste uma camisa, né, escrito Igreja Batista de Lagos? Será que é isso? Não é isso não, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser igreja todos os dias nessa cidade. Tem pessoas do mundo inteiro vindo aqui. Você acha que a gente está fazendo aqui o culto, transmitindo o culto em 2 idiomas para poder ficar bonito? Não! Mas é para alcançar as pessoas através das redes sociais. É para alcançar o perdido. Talvez você não olhe tanta coisa na rede social, mas não tenha olhado as coisas da sua igreja. Olha lá que você vai ver quantas pessoas têm assistido o culto e comentado. Eu peço semana após semana, irmãos, pegue as postagens daqui e poste nas suas redes. Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Sabe, mostre. Um dia eu ouvi um pregador falar o seguinte: as nossas redes sociais precisam se converter ao Evangelho. Precisa se converter a Jesus Cristo. Postar ali que você é cristão realmente, não é para aparecer não, mas é para que Ele apareça. Ele precisa aparecer através das nossas atitudes, meus irmãos. E às vezes a gente olha e não vê nada. Só quando a gente vai à igreja. É isso que é ser igreja, irmão. Jesus combateu tanto isso. Isso é religiosidade. Deus espera muito mais de você e de mim. Deus espera muito mais de nós, irmãos. Muito mais. Mais uma semana está começando. Mais uma semana. Nós vamos encontrar com tantas pessoas ao longo dessa semana. Não precisa me responder, mas pensa. Você tem orado pelo perdido, irmãos? Eu vi uma postagem essa semana que dizia o seguinte: as pessoas gastam horas por dia vendo vídeos de 15 minutos. Mas não conseguem gastar 15 minutos lendo a palavra de Deus.
Elas gastam 15 minutos? Não, vídeo de 15 segundos, desculpa. Gastam horas por dia vendo os pequenos vídeos de TikTok, sei lá o que é, de 15 segundos. Mas não conseguem gastar 15 minutos lendo a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, como é que as pessoas vão ver Cristo em nós? Estamos vazios. Timóteo, as pessoas olhavam para ele e davam bom testemunho dele. Timóteo tinha amor pelas nações, por isso que Paulo chega e fala assim, eu quero levar você comigo. E ele leva. Só você ler o texto que você vai ver. Timóteo passa aí junto. Ele tinha amor pelas nações.